Salve galera! Esse vídeo é um vídeo especial para mim, porque nós estamos comemorando mais de 300 inscritos no canal e, e para comemorar essa marca, eu gostaria de fazer um vídeo comemorativo com referência ao vídeo que teve mais visualizações, que foi o vídeo sobre as 10 melhores bandas, ou melhor dizendo, os 10 melhores álbuns de rock progressivo dos anos 70. Então, esse vídeo eu poderia denominar de mais 10 bandas ou mais 10 álbuns que para mim são considerados os melhores álbuns de rock progressivo dos anos 70. Ele é um vídeo, então, que complementa aquele primeiro, que naturalmente eu fiquei com algumas dúvidas, o que eu colocaria dentro, e recebi muitas sugestões, muitos comentários legais. Então aqui eu complemento um pouco mais e talvez eu consigo, além de expressar aquelas bandas que são mais legais para mim, eu também tenho condições de dar algumas sugestões de algumas bandas aqui que eu considero um pouco mais desconhecidas, um pouco mais raras. Naquele primeiro vídeo eu também fiz questão de ressaltar, vamos dizer assim, um rock progressivo mais clássico, que alguns consideram ou clássico ou sinfônico, né? Daquelas bandas que são mais manjadas, como o Genesis, o Yes, o Jethro Tull, o Renaissance, o Emerson, Lake and Palmer, por exemplo. Aqui eu vou possibilitar, além de sugerir outras bandas e comentar outras bandas, vai ser possível comentar outros estilos de rock progressivo dos anos 70, sempre com referência àqueles que eu considero os melhores álbuns dessas bandas. Vamos começar com uma das primeiras bandas de rock progressivo e que eu acho uma das mais legais, mais inovadoras, mais criativas, que é o Soft Machine. O Soft Machine, ele foi criado, aqui eu tenho que ressaltar principalmente o Mike Ratledge e o Robert Wyatt. O Mike Ratledge, ele toca órgão, piano elétrico, e o Robert Wyatt toca bateria. Esse Robert Wyatt, ele fez parte de uma banda chamada Wild Flowers, que foi, na realidade, uma das primeiras bandas, a semente daquela cena que nós denominamos atualmente o Canterbury Prog Rock. O que é esse Canterbury Prog Rock? É, na realidade, uma vertente britânica de rock progressivo, mais voltada para o jazz rock, para a improvisação, para uma música mais livre. Vamos dizer assim, ela era menos atrelada a uma tradição europeia. Tinha elementos da música nacional britânica, naturalmente, tinha elementos de psicodelia, mas talvez um dos grandes destaques aqui seja o fato dessa mistura com o jazz rock, uma música mais criativa, mais de improviso. Então esse Robert Wyatt, ele tinha essa banda Wild Flowers, que vai gerar o Soft Machine. Essa cena também ela inclui outras bandas, eu vou falar talvez de outras bandas que tiveram relação com a cena Canterbury, que eu acho muito interessante, mas dessa cena é muito legal o Egg mesmo, que foi um power trio com teclado, baixo e bateria, que eu acho muito interessante. O Hatfield and the North, também, que eu acho muito interessante em termos de cena Canterbury. Algumas outras eu ainda vou mencionar. Então essa banda Soft Machine, ela surge ali mais ou menos em 67, 68, e vai ter uma discografia com formações bastante diferentes. O próprio Robert Wyatt vai sair da banda e vai fundar o Caravan, que é uma banda muito conceituada no rock progressivo. Não é das minhas prediletas, não vai constar nessa lista de 10 melhores bandas. Eu ainda acho o Soft Machine o grande destaque dessa cena. Eu destacaria ainda o Soft Machine, esse álbum que eu mostrei para vocês, que é o terceiro, o Third, é um álbum de 1970. E é muito interessante, mas
vamos dizer assim, ele tem que ser apreciado de uma maneira bem diferente daqueles arranjos mais menos ousados, né? Tem partes desse álbum que parece que tem assim um aspirador de pó tocando, né, no álbum, de tamanho experimentalismo. Tá? Então, é um álbum que tem que ser escutado com paciência. A gente vai escutando e diz, olha, eles estão aqui talvez muito autoindulgentes, e daqui a pouco vai surgindo uma cena que lembra aquele spiritual jazz do Miles Davis, do Beaches Brill, do Live Evil, do In a Silent Way, que é muito interessante, mas é prog rock. Eu ressaltaria também que é um tipo de formação atípica, que inclui o saxofone, que também vai ser o saxofone, a flauta, que vai ser algo comum na cena Canterbury, e eu acho uma banda muito interessante. Posteriormente, no meados da década de 70, quem ingressa nessa banda é o Alan Holdsworth, que eles lançam um trabalho chamado Bundles, que é muito bom também. E o Alan, ele entra e sai da banda, grava diferentes álbuns com eles, e eu recomendo muito estes álbuns também posteriores. Né? É uma banda com diversos álbuns muito bons, mas diferentes fases dentro desta linguagem jazz rock progressivo. Pois bem, indo em frente, a segunda banda que eu gostaria de falar com vocês, ela tem aí alguma relação com a Canterbury scene, né? A cena de Canterbury. É o Camel. Esse aqui é um álbum bem conhecido do Camel, e nesse caso, desse álbum, a formação clássica do Camel é o Andrew Latimer na guitarra e na flauta, o Peter Bardens nos teclados, então essa é a formação clássica, né? O Doug Ferguson no baixo e o Andy Ward na bateria. Qual é o estilo do Camel? E aqui eu traria para vocês dois daqueles que eu considero os melhores álbuns do Camel. E eu sei que eu tenho muita gente aqui que acompanha o canal, que é bem especialista em Camel. Para mim, esses aqui são os melhores. Ó, o Moon Madness e o Camel Mirage. É 1974, 1976. Em 1975 eles têm um outro álbum excepcional também, chamado Snow Goose, que é um álbum também que eu recomendo. É interessante desse álbum, eles têm um estilo que um pouco mais lento, bastante melodioso, principalmente com essas intervenções do Latimer na flauta, então tem viagens instrumentais com bastante flauta, um som mais lento, bastante melodioso. E depois, com a saída do Doug Ferguson, entra o Richard Sinclair, que é também um músico muito conhecido da cena Canterbury. Então há quem entenda que essa segunda fase do Camel, ela ficou um pouco mais Canterbury. Eu concordo em parte com isso, essa mudança do baixo. Outra questão que também me chama a atenção, e que talvez aqui muitas das pessoas que gostam de progressivo vão de concordar comigo, é que os vocais do Camel muitas vezes lembram aqueles vocais do Echoes, do Pink Floyd mesmo. Eles cantam em conjunto, o Latimer e o Bardens, e a timbragem fica bastante parecida assim, com aquela pegada mais lenta e bastante melodiosa do Pink Floyd também. Com aqui também vamos dizer assim, um destaque para os solos de guitarra do Latimer e também as pegadas aí de teclados, de sintetizadores do Bardens também, que fica bem legal. Eles usam piano elétrico, tem bastante climas e bastante temas instrumentais. Vale a pena conferir esses álbuns do Camel. A terceira banda que eu trago para vocês, e já fiz referência a várias outras aqui, é uma banda que eu fiquei muito em dúvida em fazer referência a ela no primeiro vídeo, que é
o fantástico Gentle Giant. Esse aqui é um dos álbuns que eu acho mais legais do Gentle Giant. Eu poderia mencionar um outro que eu acho talvez até mais legal que esse, que é o Freehand. Tá? Mas essa banda, qual é o caráter distintivo dessa banda? É uma banda de progressivo eclético, alguns denominam, né? É um rock progressivo sinfônico, muito mais angular, com ritmos, em termos de ritmos, eles trabalham muito mais ritmos, complexidade rítmica e a polirritmia e também a complexidade harmônica dos vocais, porque todos cantam e todos se intercalam nos instrumentos. Essa banda ela surge, então aqui esse aqui é um álbum de 1975. Eu acho que foi o último álbum legal deles. Depois desse tem um álbum chamado Missing Piece, que também já não é mais o ideal do som do Gentle Giant, que começa bem no início dos anos 70. O primeiro álbum deles é Acquiring the Taste, e aí eu poderia recomendar para vocês. Qual é o melhor álbum do Gentle Giant? No meu entendimento, o melhor álbum do Gentle Giant é o To the Power and the Glory, de 1974. Esse é o álbum que eu diria, comece escutando por esse álbum. Eu diria também, tem um álbum que eu acho muito legal, que foi lançado pelo King Biscuit. Os mais aprofundados conhecem esse álbum, que é o álbum do The Power and the Glory ao vivo. Então aqui tem, por exemplo, Proclamation, que é um dos grandes hinos do Gentle Giant, e foi gravado em 1975. Então, quando eles estavam no ano em que eles gravam o Free Hand. Tá? Esse álbum aqui é de 1975. E esse álbum aqui tem outro grande hino deles, que é o Just the Same. Esse álbum aqui, a formação clássica do Gentle Giant é o Derek Schumann no vocal principal, tocando também saxofone, o Kerry Minier nos teclados, vibrafone, também o Gary Green, que eu acho que é um guitarrista subestimado, porque para estar nesse conjunto aqui não é nada fácil juntar e tocar com esses caras. O Ray Schumann no baixo, também no violino e também o multi-instrumentista. E particularmente o John Waters, porque originariamente essa banda tinha mais um irmão Schumann, né, que é o vocal e o baixista, que é o Derek Schumann e Ray Schumann. O Phil Schumann era um dos membros originais da banda, que era o irmão mais velho, e particularmente tocava saxofone, tocava sopro. Também cantava, compunha. E o Martin Smith segurava a bateria. O interessante é que, como é uma banda muito angular, muito fora da curva, né? Eles são conhecidos assim, olha, se você gosta de Yes, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, então agora eu vou te apresentar a banda dos melhores alunos de música, né? Porque eles fazem uma música realmente contemporânea, muito criativa, mas nesse contexto do rock progressivo sinfônico dos 70, aquele tipo de orquestração. Então é muito comum também ao longo do show dizem, eles revezavam os instrumentos. Não é bem assim que eles revezavam. O John Waters mesmo só tocava bateria, mas normalmente o Kerry Minier, que é um gênio dos teclados, tocava xilofone e tocava também violoncelo. O Ray Schumann tocava baixo e tocava violino. E eles todos cantam muito bem. Cantam muito bem. Eles fazem, então, aquela polirritmia com acompanhamento vocal impressionante. Então, com a saída do Martin Smith e a entrada do John Waters, a banda ficou com uma pegada mais rock. Então, apesar da polirritmia, apesar da complexidade,
um, é, eles conseguem fazer, eles conseguem traduzir isso em rock, né, numa cena rock ou rock progressivo. Eu falei para vocês o melhor, para mim, do melhor álbum deles, também considerado por muitos o melhor álbum deles, que é To the Power and the Glory, de 1974, né? Mas o In a Glass House, de 73, e o Octopus, de 1972, são também muito bons. É quase assim, vai num crescendo, como acontece com vários músicos, e esse crescendo, ele desemboca nesse que seria o Freehand e depois o Interville, que são então de 75 e 76, respectivamente. O álbum de 77, o Missing Piece, já não é dos melhores, mas cabe aqui uma audição sabendo que é realmente uma banda diferente. A minha próxima banda é a banda também, para quem conhece rock progressivo, sabe dessa banda Colosseum. A banda Colosseum é uma banda também que vai se originar no comecinho do movimento progressivo britânico, e ela foi fundada pelo Dick Hextall Smith no saxofone. Ele ficou muito conhecido porque ele tocava 2 saxofones ao mesmo tempo. Eles lançaram ali álbuns em 67, 68, e o John Heisman na bateria, que é um baterista de jazz, blues. Então, o que caracteriza o Coliseum? O Coliseum é uma banda bem diferente, que tem um disco que é considerado o melhor álbum deles, o Valentine Suite. Eu ainda acho que, não de estúdio, mas o melhor álbum deles é esse, o Colosseum Live, que é um álbum duplo, que eles gravaram com o Chris Farlow, que é o vocalista... um vocalista de blues com uma voz grave, e o estilo do Colosseum, então, é um estilo muito no blues, com uma pegada muito blues, com muita intervenção de saxofone, ou seja, muitas vezes ele soa jazz, mas diferente do Soft Machine. Eles têm uma pegada mais blues, mais rock. E eu ressalto também o trabalho do Dave Clemson na guitarra, que é fenomenal neste álbum. Tá? Devo também fazer referência que um pouco mais tardiamente, quem funda essa banda, bem no comecinho, é o Dick Hextall Smith, esse do saxofone, e o John Heisman. Mas logo depois ingressa o Dave Greenslade, que é um tecladista muito conhecido do progressivo, da cena progressiva, organista, pianista, e que viria a fundar um tempo depois a banda com o nome dele, a banda Greenslade, que também vale aqui a dica, né? Então é uma banda, o Colosseum, normalmente não é tão caracterizado como cena Canterbury, mas ela tem uma intersecção com essa cena. Bem, agora a minha próxima banda, ela é uma banda que talvez seja desconhecida para... Eu passo agora algumas bandas desconhecidas, e a próxima banda então é a Mandala Band. A Mandala Band é uma banda de um álbum só. Ela foi criada por um produtor, compositor chamado David Rowe, que não toca no álbum, e esse álbum, Mandala Band, é um álbum absolutamente excepcional. Eu gosto muito dos teclados aqui do Vic Emerson. É um rock sinfônico gravado com orquestra, é impressionante a produção desse álbum. É um álbum de 1975. E depois o David Rowe se torna mais um fotógrafo, e talvez um dos trabalhos mais conhecidos deles foi fazer alguns encartes para alguns álbuns enfim, algumas bandas mais desconhecidas até. Mas o David Rowe, ele era muito ligado a temas egípcios, temas místicos.
Então, para o lado 1 desse álbum é o Om Mani Padme Hum, que é uma suíte com teclados que lembram muito até o Keith Emerson, um tecladista muito virtuoso. Eu gosto também dos vocais do Dave Durand, e vale a pena a audição desse álbum, um pouco desconhecido então, que é um dos meus favoritos do progressivo dos anos 70. Um outro álbum também, que eu já mencionei aqui em outros vídeos, porque ele tem uma intercalação com outras bandas, é a banda Brand X. A banda Brand X, todos nós sabemos, é uma banda instrumental, progressiva, que o Phil Collins fez para desanuviar, vamos dizer assim, um pouco do Genesis. E essa banda aqui é muito interessante. Eu gosto muito do primeiro álbum do Brand X, mas eu acho que esse aqui é o meu favorito deles, que é o Moroccan Roll. E logo depois também o Phil Collins sai dessa banda. Eles têm uma discografia extensa, até hoje de certa forma fazem shows e lançam vídeos. E aqui o interessante é, por exemplo, o Robin Lumley. Os teclados deles são muito bons. E também a guitarra de John Goodsall. E eu recomendo muito, é uma banda então que não tem vocais. Alguns vão estranhar, puxa, mas você colocou essa banda, eu poderia também ter colocado, pensei em colocar outras, mas eu acho esse álbum aqui um álbum muito interessante. Ele é um álbum de 1976, gravado entre dezembro de 76 e janeiro de 1977. Então é um álbum de progressivo dos anos 70 e um álbum diferente porque ele é mais instrumental. Que é um pouco a pegada também desse meu vídeo, né? Porque o Soft Machine tem muitos temas instrumentais, o próprio Colosseum também, muito embora esse trabalho, o Valentine Suite e o Colosseum ao vivo, seja bem com muito vocal, né? Bem, uma outra banda que talvez não tão desconhecida quanto Mandala Band, que talvez dessa minha lista seja mais desconhecida, é o Aphrodite's Child, que é a banda do Demis Roussos no vocal, é um trio do Vangelis Papanasiou, que é o Evangelho Odissei Papanasiou, o nome do Vangelis, e o Lucas Sideras na bateria. Então era um baterista, um vocalista e um multi-instrumentista, principalmente nos teclados, que era o Vangelis, né? O Evangelium Odyssey Papanasiou. O melhor álbum deles, não é essa coletânea que eu estou mostrando para vocês, o melhor álbum deles é o 666, de 1972, e também é uma banda praticamente de um álbum só. Eu recomendo muito a audição desse álbum, 666. A banda, ela não continuou por causa de inúmeras resistências quanto à utilização por parte deles de elementos místicos, elementos do livro das revelações, né? Então essa coisa do 666, o que significaria isso? Teve muitos desacertos quanto a isso. O Demis Roussos se tornou um famoso pop singer, né? Que fez um relativo sucesso, né? De vendas, e o Vangelis nem se fala, né? Fez muito sucesso ainda nesse meio da road music, progressive music e também composição para trilhas de filmes. Eu recomendo muito, então, 666 do Aphrodite's Child, uma banda grega, né? Uma banda que sai daquele contexto, então, britânico. Saindo desse contexto britânico também, uma outra banda que eu gostaria muito de ter incluído na minha primeira lista é a banda Focus. Vocês todos sabem que eu incluí lá uma outra banda batava, uma outra banda holandesa, que foi o Trace, que tem uma relação com o Focus. Esse aqui não é, para mim, o melhor álbum do Focus. O melhor álbum do Focus é o Moving Waves, de 1972.
E talvez o segundo melhor álbum deles é o Hamburger Concerto, 74, salvo engano. Bem, a formação clássica do Focus é o de Gilles Van Leer na flauta e no órgão, ou no piano, nos teclados, o Jan Akkerman na guitarra, um guitarrista fenomenal, talvez conhecido como um dos melhores tecladistas holandeses de todos os tempos, né? Mas também o Pierre van der Linden, que é um baterista que tocou naquele primeiro álbum do Trace, que eu apresentei no primeiro vídeo, e o Cyril Havermans, que é um baixista que também depois acabou também sendo substituído. Esse álbum aqui é um álbum posterior. Eu gosto muito também daquele DVD que mostra todas as gravações praticamente que seria o Focus 2, que é esse Moving Waves, que o primeiro álbum deles é Out of Focus, de 70 a 71. E eu gosto muito desse álbum de 1972, que ele realmente é um grande marco e principalmente os cantos, né, do Yodel que o de Gilles Van Leer utiliza, não são muitas músicas cantadas. A respeito também da carreira do Focus, eu gosto da carreira do Focus com o Philippe Catherine na guitarra. Eu acho que eles produziram coisas muito boas. É um guitarrista belga, que eu acho que é um tecladista que vale a pena, é uma formação que vale a pena ser conferida. Alguns dizem, eu só gosto com o Jan Akkerman. Eu gosto da formação com o Philippe Catherine. Para encerrar a lista desses mais 10 dos melhores álbuns de rock progressivo de todos os tempos, ou melhor dizendo, dos anos 70, eu gostaria de encerrar com o eixo norte-americano. Qual foi a melhor banda de rock progressivo dos Estados Unidos? É difícil dizer. Eu diria que a melhor banda e o melhor álbum de rock progressivo é da banda Kansas. A banda Kansas, isso aqui é uma coletânea também. O melhor álbum do Kansas, para mim, sem dúvida, considerado por muitos também, é o Left Overture, de 1976. Eu também gosto do Point of No Return, que é o álbum posterior, de 1977. E a banda foi fundada pelo Kerry Livgren, que não teve mais nas formações posteriores, ele deixou a banda, mas tocava guitarra e é um compositor fabuloso. O compositor de Dust in the Wind, por exemplo. E eu ressaltaria que o trabalho de bateria do Phil Earhart, quem conhece aquele DVD, o único DVD que o Kansas lançou, conhece aí o quão fenomenal é esse baterista do Kansas e o quanto ele conduz a banda. E também o Steve Walsh como vocalista, que é um vocalista fundamental, e o Rob Steinhardt, que é o violinista. Então, de todas essas bandas que eu comentei aqui, é a única banda que tem um violinista, fora lá, obviamente, o Gentle Giant, que não tem como um membro que só toca o violino, como nós estamos falando aqui. E o Rick Williams, que é o guitarrista do Kansas, aquele do tapa-olho, que toca uma barbaridade também. Eles têm uma pegada um pouco mais pesada que todas essas outras bandas que eu falei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz, comemorativo dos mais de 300 inscritos no canal. E comentem aí o que vocês acharam dessa lista complementar àquela primeira lista dos 10 ou mais 10 melhores álbuns progressivos dos anos 70. Valeu, galera. Até mais.